Como viver bem. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto. No livro de Colossenses, no capítulo 2, do versículo 6 a 7, diz: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A orientação do apóstolo Paulo aqui nos mostra como viver bem. Porém, é para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pois sem Jesus não há como viver bem. Até há como viver. Porém, viver bem sem Jesus é muito difícil. Agora, essa recomendação então de Paulo é para aqueles que têm Jesus, e ele diz: continuem a viver nele. E como é que nós podemos viver em Cristo? Uma grande árvore, meus irmãos, é capaz de permanecer viva, de pé, produzindo folhas e frutos, se desenvolvendo sempre, suportando as intempéries do tempo, os ventos, as chuvas, as tempestades. Tudo por quê? Porque suas raízes a mantêm de pé, nutrida e fortalecida. Se as raízes desta árvore forem cortadas, não haverá mais como essa árvore se manter viva e com todo esse vigor. O alimento necessário para que essa árvore viva e produza é extraído da terra pelas raízes. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Para que possamos viver bem, a nossa estrutura física, mental, emocional e espiritual só será estabilizada se estivermos enraizados, edificados e firmados na fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo só está reforçando o ensino do próprio Senhor Jesus. Quando a gente fala enraizados, olha o que Jesus disse, João capítulo 15, versículos 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe, precisamos estar enraizados em Cristo, firmados em Cristo. Mas ele diz também lá em Colossenses que nós temos que estar edificados em Cristo. E olha só o que o Senhor disse em Mateus no capítulo 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. O Senhor está falando que um prédio bem edificado, ele precisa estar sobre uma rocha, ele precisa de um fundamento. Então nós precisamos estar enraizados e edificados em Cristo, se nós queremos viver bem. Mas ele diz que nós temos que estar firmados na fé. O Salmo 125, verso 1 diz:
Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que está firmado na fé não se abala diante das intempéries, das tempestades, dos problemas que enfrentamos nessa vida. Viver bem não significa não ter problemas, misericórdia. Mas tem uma última ainda recomendação do apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Viver bem, meus irmãos amados, não significa não ter lutas e problemas e dificuldades, não significa viver em um mar de rosas, não é isso que a palavra está dizendo. Eu posso viver bem em Cristo, independente do que está acontecendo à minha volta. E para nesse viver bem, eu terei muitos motivos para transbordar em gratidão, para agradecer a Deus por nos fortalecer, nos manter firmes, fazendo-nos produtivos, mesmo em tempo de angústia, de dificuldades, de tempestades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para viver bem, o cristão depende única e exclusivamente de sua fé em Jesus Cristo, e a palavra de Deus é que vai nos nutrir, nos fortalecer. Por isso é que precisamos nos alimentar da palavra de Deus a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Assim, vamos viver bem, mesmo diante das intempéries da vida. Amém? Vamos orar? Pai amado e glorioso Deus, nos ajuda, Senhor Deus amado, a nos alimentarmos da Tua palavra e sermos fortalecidos nela. Assim, Senhor Deus amado, possamos estar edificados, enraizados no Senhor, fortalecidos na fé, Senhor Deus querido, e vivendo bem. Peço que o Senhor ajude a mim e a cada um dos meus irmãos que estão, Senhor Deus amado, talvez nesse momento passando por lutas, para que eles possam, Senhor Deus amado, firmados na fé, permanecer bem e também poder, Senhor Deus amado, ver a vitória do Senhor na vida deles. Assim pedimos a sua bênção e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sem Cristo é impossível viver bem. Que Deus abençoe você grandemente, meu irmão, minha irmã, sua casa, sua família, seu trabalho, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a você. Amém?